Celebrem o êxito da vida de Jesus. Irmandade, 25 de março de 1989. Mensagem de Maria para a Família, lição 4 do capítulo 10, página 179. Jesus, o exemplo, época da Páscoa. Jesus foi bem-sucedido, pois não hesitou em procurar e ter a ajuda de Deus. Jesus foi um grande exemplo. A morte de Jesus foi um espetáculo público. Todos tomaram conhecimento e discutiram se foi justo ou não a sua condenação. Era imperioso que assim fosse. Jesus foi humilhado, colocado junto com os maus. O poder de Deus. Erros apagados. Todos erram espiritualmente, mas nem todos os erros são evidentes e visíveis aos outros. Crenças, valores, opiniões e concepções da verdade constituem erros espirituais. A cruz em si não possui magia alguma. Ela diz simplesmente que, mediante o poder de Deus, todos os erros podem ser riscados, apagados e eliminados. Muitas vidas, uma após a outra. A razão de ser público foi eternizar a mensagem de Jesus e da eternidade da vida. Que a vida prossegue mesmo depois da morte. O que acontece na morte é ir de um nível para outro. Antes era uma crença que tudo cessava com a morte. Jesus trouxe esperança de uma vida nova, da continuidade da vida, ao passar pela ressurreição. Muitas verdades. A vontade de Deus. Jesus trouxe muitas verdades, inclusive que a vida é eterna. Muitas pessoas não acreditaram nas verdades que ele trouxe. Eles duvidavam como ainda duvidam hoje. Ele disse: se vós acreditais no que haveis visto, no que demonstrei, tereis a vida eterna. Ainda que não acreditem, terão vida eterna, porque é a vontade de Deus que terão. Jesus foi julgado na sua fé no Pai Deus e na comunicação que tinha com ele. Vocês devem acreditar e procurar agir em todos os momentos da vida como Deus. Jesus perdoou, dizendo: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele sabia que perdoando também era perdoado. Na época, as pessoas nada compreenderam, mas tudo se deu conforme a vontade de Deus. Conexão com Deus. Em uma existência, Jesus concluiu suas metas. Ele era humano como vocês. Foi tentado, desencorajado, mas manteve-se inabalado na mente de Deus. Era um com Deus. No que era diferente é a sua firme conexão com Deus. Nosso potencial. Comunicação direta. A mente de Deus é onde toda a energia e toda a criatividade encontram-se armazenada. Jesus mantinha a comunicação direta com esta grande mente de Deus. Atitudes e gentilezas. Ele também tinha comunicação direta com a imagem do Pai pessoal de Deus. Ponderem as atitudes e gentilezas de Jesus. Vocês possuem esse potencial. Essas atitudes também serão suas. Comentários da lição 4 do capítulo 10. A Irmandade nos chama a participar da festa de Jesus. Nos lembra do sucesso de sua passagem pela terra. Relembra-nos que a sua crucificação foi um espetáculo público. Jesus veio para cumprir o espetáculo de fé e esperança nos caminhos que a partir daí começou. O primeiro ponto foi nos afiançar que a vida é eterna. Outro ponto é o perdão.
Submetido aos horrores da tortura, ao final, ainda perdoou os seus torturadores. Quantos de nós, por muito pouco, condenamos e queremos compensações, vingança, se alguém comete um erro onde supostamente somos prejudicados, somos vítimas? Depois de tantas vidas, inclusive como cristãos, ainda não conseguimos praticar o perdão. Outro ponto importante e interessante é a fidelidade. Jesus foi tentado no deserto, foi tentado no suplício e não renunciou em nenhum momento naquilo que acreditava, de estar conectado com a mente de Deus. Muitos de nós, enquanto jovens, éramos cheios de sonhos de realização e de bons desejos. Ao iniciarmos nossa jornada de trabalho, na procura de sustentar, invariavelmente nos esquecemos dos nossos sonhos e vamos trilhando o caminho de acumulação de bens, nos submetendo a sacrifício para sua obtenção. É tanto que ficamos hipnotizados, obcecados, e não há nada que tire do sufoco do ter. Passamos a ser ter-humanos no lugar de sermos seres humanos. Por outro lado, aqueles que passam por não ter têm frustrações, medos, raivas, simplesmente porque não conseguem ter. Um paradoxo: ninguém fica satisfeito. Aquele que muito tem, sofre por não ter mais. Aquele que não tem, sofre por não ter. Precisamos olhar para Jesus, que nada tinha, só contava com a caridade e com os amigos. Em pouco mais de 3 anos, Jesus deixou registrado pelos seus seguidores muitos exemplos de como viver. Viveu como um de nós. Fica o grande ensinamento de que sua grande intenção com o Deus Pai mantinha com ele um estreito relacionamento e ele se retirava para ficar em silêncio com o Pai Celestial. Certamente, hoje em dia, essas lições não mudaram. Nós não aprendemos. Além de orar, temos que aprender a ter os nossos momentos de silêncio com Deus. Temos que resgatar a nossa intimidade com Ele. Portanto, façamos o nosso tempo de meditar para escutar Deus, para manter a conexão com a mente de Deus. Nós podemos. É a saída para esse mundo de sofrimentos, dores e doenças. Graças a Deus. Frase da semana. Na mente de Deus tenho tudo que me basta. Exerço minha vontade de estar nela. Na mente de Deus tenho tudo que me basta. Exerço minha vontade de estar nela. Na mente de Deus tenho tudo que me basta. Exerço minha vontade de estar nela.